hoje, né, devo me preocupar com o dia de amanhã? É uma pergunta bem pertinente, né? Porque a gente está vivendo momentos inusitados. Eu acho que ninguém, se olhasse 6 meses atrás, iria imaginar uma situação como essa que nós estamos vivendo. E isso nos causa uma certa preocupação, normal, né? Mas até onde essa preocupação deve afetar a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, né? Porque isso passa a fugir do controle, né? Então eu vou ler um trecho do Sermão da Montanha, que está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Começa no versículo 25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que estejas, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem. Não trabalham nem fiam. Contudo vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir, pois todas essas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Bom, a leitura foi necessária porque não dá para repetir as palavras desse trecho que é tão poético, é tão bonito, né? A parte do Evangelho que eu mais gosto é o Sermão do Monte, e essa do olhais as aves do céu, os lírios do campo, ela tem muita poesia, então tenho que repetir, né? E ela já dá a resposta, né? Nós não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, porque, na verdade, nós esquecemos que quem comanda as nossas vidas é Deus. Deus, nosso Pai, é perfeito. E quem é perfeito não comete erros. Então nós estamos passando pelas situações que nós precisamos. Ele, como um bom pai, ele não vai evitar que nós tenhamos provações. As provações são necessárias para o nosso crescimento, mas ele não vai nos desamparar. Ele não vai colocar sobre as nossas costas um fardo mais pesado que a gente consegue carregar. Porque ele é justo. Ele é perfeitamente justo. Ele é misericordioso. Ele é tão bom que ele colocou Jesus como nosso governador planetário. Então, se para nós é muito difícil imaginar Deus, porque Deus é uma coisa intangível para nós, a gente sabe o que é Jesus. A gente sabe o que é o Evangelho de Jesus. A gente viu nesse trecho que nós não devemos nos preocupar com o que comer, com o que vestir, porque tudo isso será dado a nós, se nós buscarmos
o reino de Deus, a justiça de Deus. E o que quer dizer isso? Bom, as leis divinas são imutáveis, elas não mudam com o tempo. E a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei do amor, são algumas dessas leis. Então nós devemos seguir essas leis divinas para estar no caminho do reino de Deus. Nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã se nós estamos fazendo as coisas corretas, se nós estamos seguindo as leis divinas. E como é que a gente faz isso? A gente tem que fazer o que Jesus nos ensinou. Ninguém sabe melhor as leis divinas do que Jesus. E ele veio pessoalmente deixar esse roteiro para que nós possamos nos aproximar de Deus. E isso está tudo no Evangelho. É só a gente vivenciar o Evangelho de Jesus que nós vamos conseguir nos aquietar, terminar com essa ansiedade, com essa preocupação que a gente tem com o dia de amanhã, porque nós vamos ter confiança em Deus, em Jesus, na espiritualidade que nos ampara o tempo todo. Se nós tivermos a percepção de que o dia de amanhã ele vai ser gerido por Deus, que não cai uma folha sem que Deus tenha ciência e dê a permissão para que isso ocorra, nós vamos ficar um pouquinho mais tranquilos. Porque ao sabermos que o dia de amanhã é controlado por Deus e que Deus é justo e perfeito e nos ama, nós não vamos ter medo. Porque qual é o pai que quando um filho pede peixe, ele dá uma pedra? Na verdade é pão. Quando ele pede um pão, ele dá uma pedra. Ou quando ele pede um peixe, ele dá uma serpente. Isso está no Evangelho. Então, se um pai que ainda é imperfeito faz isso, imagina Deus que é perfeito, o que ele pode fazer por nós. Então, o nosso foco é que tem que mudar. Nós ainda estamos muito focados na matéria. E a matéria é tão frágil, ela é tão transitória, né? Nós somos seres imortais. Se a gente se preocupa com a morte ainda, a gente tem que acordar e ouvir o Evangelho de Jesus, que diz que nós somos seres imortais e que o Consolador prometido, que é o Espiritismo, veio acabar com a morte. Os espíritos, as vozes dos espíritos nos disseram que a morte não existe, que o que existe é o fim do corpo carnal, mas que o nosso espírito continua vivo, que todos nós vamos continuar vivos após essa experiência na carne, essa experiência que nós estamos passando agora. Então, nós já não devemos nos preocupar tanto. Nós vamos começar a entender um pouco mais. A gente vai entender o jugo leve de Jesus. Porque quando Jesus diz que o seu jugo vai ser leve, ele não está dizendo que nós não vamos ter problemas, mas que nós vamos compreender melhor esses problemas. E que esses problemas vão levar a nossa visão para o lado espiritual, que é onde nós devemos ter, que é isso que ele diz no final. Ele diz para procurar o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas outras coisas nos serão acrescentadas. Então não devemos nos preocupar tanto com as coisas materiais e sim com as coisas espirituais. Por quê? Porque as coisas espirituais são eternas e as materiais findam com
esta encarnação. Ah, então não preciso me preocupar com o que comer, com o que vestir, não vou fazer nada. Vamos prestar atenção no que diz. As aves, elas não têm celeiros, elas não semeiam, não plantam. Mas nenhuma ave fica em cima de um galho esperando a comida chegar na boca dela. Elas todo dia levantam e vão buscar o seu alimento, na certeza de que esse alimento vai ser encontrado. É isso que nós devemos fazer, a nossa parte. Então nós devemos buscar a nossa ascensão espiritual através do Evangelho de Jesus, que todo o resto nos será acrescentado, que toda a paz para cumprir com essa nossa ascensão espiritual vai nos ser fornecida pela espiritualidade, por Jesus, por Deus. Devemos ter a confiança nessa justiça divina, porque já tem um lema que diz: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então vamos fazer a nossa parte. A nossa parte é fazer todo o bem que estiver possível, inclusive o bem para nós mesmos, um bem espiritual, um bom autoconhecimento, para que a gente possa nos encontrar, para que a gente possa evoluir espiritualmente. E sempre fica que essa evolução só é possível se nós seguirmos o Evangelho. E para seguir o Evangelho, a gente tem que conhecer o Evangelho. A gente tem que estudar o Evangelho, para em seguida praticar o Evangelho. Então é importante que nós façamos a nossa parte para que Deus, Jesus e a espiritualidade façam a dele. Se a gente ficar cego com a revolta, com o medo, com a depressão, então nós não vamos ter facilidade para evoluir. Ao contrário, se nós nos aquietarmos, se nós fizermos o bem, nós vamos receber todo o amparo da espiritualidade, todo o amparo de Jesus e todo o amparo de Deus, para que a gente possa cumprir melhor com essa nossa evolução. Então vamos pensar um pouco sobre isso, sobre como nós podemos passar por momentos de dificuldade com mais sabedoria, com mais paz de espírito, para que nos momentos de felicidade a gente também possa agradecer a Deus, porque é importante agradecer nos momentos que nós passamos por provações, porque elas são para o nosso aprendizado, e é importante que a gente também agradeça nos momentos que nós temos paz de espírito, porque elas são para o nosso fortalecimento, para restabelecer as energias. Né? Então, vamos buscar sempre esses momentos no Evangelho, porque é lá que vão estar as respostas para as nossas perguntas. É lá que vai estar o modo como nós devemos agir para sermos pessoas melhores, mais felizes, mais em busca da nossa evolução espiritual. Né? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.